É indubitável que a união de todos essa noite é essencial contra o sistema que lutamos contra. A união das unidades escolares e pensamentos que fluem constantemente para a reflexão e progresso humano é de suma importância para que nós não tomemos as mesmas atitudes do passado. Convido os alunos Renan Nunes e Gabriel Aron do Laerte para compor a mesa. Nicole, Isabel e Wellington do Calim. Regina e Malu do José Vieira. E agradeço também a presença de todos os alunos do Grêmio Estudantil, dos professores e do professor da escola Carlos Moraes de Andrade. Inicialmente eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Para mim é um motivo de grande felicidade poder estar aqui com vocês, poder discutir com vocês, poder ouvir vocês também. Acho que eu queria fazer uma coisa um pouco curta, para que vocês também pudessem falar, vocês pudessem fazer suas perguntas, a gente pudesse ter uma estrutura muito mais de um diálogo do que realmente de uma palestra, de uma conferência, de qualquer coisa dessa natureza. Eu acho que poderia ser, na verdade, muito mais interessante. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm experiências absolutamente importantes, decisivas para esse tipo de debate, para as questões que a gente vai tratar aqui. Então, acho que poder ouvi-los, para mim, também vai ser uma coisa de rara riqueza. Bem, de fato, quando foi me feito o convite para vir até aqui conversar com vocês, o horizonte da discussão girava em torno de preocupações que dizem respeito à situação do nosso país, ao que acontece no nosso país hoje, certo? As pressões e as dinâmicas que são próprias desse momento histórico, certo? E também o que acontece em outras partes do mundo, afinal de contas, porque esse país já há muito tempo deixou de se imaginar que era uma ilha. A gente achava que era uma ilha faz lá 500 anos. Mas, no entanto, muitas pessoas parecem que continuam com essa ideia, como se tudo que acontecesse aqui fosse resultado apenas daqui mesmo, e não de configurações que são configurações globais. O Brasil faz parte do mundo, e o mundo faz parte de nós, de uma certa forma. Bem, eu digo tudo isso porque eu tenho certeza absoluta, certo, que vocês todos percebem que nós vivemos um momento histórico muito singular e muito diferente. Que momento histórico é esse? E o que está de fato acontecendo? É claro, eu vou trazer aqui a minha leitura. É uma leitura, é um sistema de hipóteses. Tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham questões e desacordos em relação a essas hipóteses. Eu acho que isso é absolutamente natural, normal, certo? Mas eu acho que em momentos como esse, as hipóteses precisam circular, certo? As possibilidades de leitura precisam circular. E quanto mais possibilidades de leitura vocês tiverem, certo? Mais vocês vão conseguir elaborar individualmente aquilo que vai ser a perspectiva de cada um. Eu acho que a função da escola, assim como a função da universidade, ela sempre vai ser essa: fornecer a pluralidade de leituras, permitir que os alunos, que as alunas, que todos aqueles que fazem parte da escola, eles possam então poder por si mesmos, aproveitar a circulação de ideias. Tanto que quando nós temos momentos muito autoritários, não é à toa que a escola aparece no centro do problema. Ela vai ser jogada para frente do problema. Por quê? Porque trata-se, na verdade, de impedir que essa circulação ocorra. Uma sociedade que ela tem essa pluralidade, ela é uma sociedade que permite a todos os seus sujeitos que eles sejam capazes, então, de saber como agir. Porque, é claro, um dos elementos fundamentais da opressão é dar a vocês a ideia de que vocês não sabem como agir. E que vocês precisam de um especialista, vocês precisam de alguém que possa dizer a vocês o que fazer, o que se deve fazer. E eu acho importante começar um pouco por aí, porque milhares de conferências que eu faço, elas acabam terminando sempre um pouco por aí.
sempre alguém levanta a mão e fala, tudo bem, professor, mas já dentro desse horizonte, então o que a gente faz? Né? Eu juro para vocês que de todas as perguntas estranhas, essa sempre foi para mim a mais estranha de todas. A mais estranha de todas. Eu sempre me perguntava, mas afinal de contas, o que leva alguém a olhar para o outro e perguntar para o outro o que eu devo fazer? Já a pergunta tem um problema, porque ela parte do pressuposto, certo, que as pessoas não têm a sua consciência tácita, a sua inteligência prática, de agir nos contextos em que elas estão, de perceber as forças do contexto que elas estão e agir. Parece que elas precisam de uma liderança, parece que elas precisam de um guia, parece que elas precisam de alguém que se coloque e fale, olha, vamos fazer dessa forma. Este é um dos primeiros problemas centrais do que significa a servidão, o que significa a sujeição. Por isso que a servidão ela é baseada, entre outras coisas, em algo que a gente poderia dizer mais ou menos da seguinte forma. Uma das grandes estratégias do poder é fazer as pessoas acreditarem que elas precisam ser governadas. Que é necessário que alguém as governe. Que alguém fale, afinal de contas, olha, se não tiver governo, isso aqui vai ser um caos. Isso vai ser inabitável. Isso vem de longe. Posso dar um exemplo. A gente está falando do caso filosófico. Um exemplo de filosofia. Um grande filósofo que conseguiu expressar, certo, o que é um pouco imaginário dessa forma de poder. Ele se chama Thomas Hobbes. E ele tinha, entre outras coisas, uma teoria da origem da vida social, da emergência da sociedade, que consistia em dizer mais ou menos o seguinte: antes da sociedade, existia algo como um estado de natureza. Esse estado de natureza era um estado no qual haviam apenas indivíduos animados pelos seus desejos. Só que esses indivíduos não têm desejos naturais. Não há um lugar natural para esse desejo. Né? Então, como é que eles desejam? Eles podem desejar tudo. Tem o direito natural de tudo desejar. Se todos desejam tudo, claro que a situação vai ser imediatamente uma situação de conflito, uma situação belicista, porque você vai ter concorrência. Certo? E mais do que isso, eu descubro que desejar vendo o desejo do outro, vendo como o outro deseja. Então, é claro, o outro aparece como um concorrente. Ele dizia, essa situação só pode criar uma coisa: uma guerra de todos contra todos. Ou seja, nós temos uma sociedade baseada no medo. Ou seja, nós temos uma relação, que ainda não há sociedade, baseada no medo. No medo da morte violenta, no medo da despossessão, no medo da invasão. E aí vem a sua justificativa. Hobbes diz, exato, porque nós naturalmente estamos em guerra de todos contra todos, é necessário algo como o Estado. O Estado que vai aparecer, entre outras coisas, para garantir a segurança. Esse é o seu elemento central. Então, eu abro mão da violência que eu posso ter em relação aos outros. Todos abrem mão e nós entregamos a um poder soberano. A um poder que vai ter, então, como a sua obrigação central, a garantia da segurança e da ordem. Agora vejam que coisa interessante. Parte-se do pressuposto que o Estado se justifica através do medo. Porque eu tenho medo de você, porque eu tenho medo de você, porque vocês têm medo de mim, porque o medo é o afeto central, que o medo funda a vida social. E o poder aparece. Ele aparece um pouco para dizer, bem, em última instância, nós estamos aqui porque se não houvesse Estado, se não houvesse força, se não houvesse ordem, se não houvesse poder,
nós estaríamos em uma guerra de todos contra todos. E aí vem uma questão extremamente interessante. Veja que coisa engraçada. Um Estado como esse, ele precisa ser ao mesmo tempo o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Ele é o cara que joga água e o sujeito que taca fogo ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele fala, fiquem tranquilos, vocês me dão o poder, eu garanto a segurança. Uma sociedade de insegurança generalizada, né, procura então amparo do Estado. Só que ele fala também ao mesmo tempo outra coisa. Olha só, se eu não estiver aqui, o caos reina. Se não tiver polícia, se não tiver a força de ordem, se não tiver autoridade, o caos reina. Então, o que a autoridade precisa fazer? Lembrar você, dar a você o gosto do caos. Lembrar a você a todo momento que é necessário continuar tendo medo. É necessário lembrar a todo momento o que é a violência, o que é a insegurança. Porque senão não tem poder, não tem força. Ou seja, em última instância, ele alimenta uma forma de sujeição. Ele alimenta uma forma de servidão. Eu posso dar um exemplo. Há anos atrás, na Inglaterra, uma pessoa claramente portadora de transtornos psiquiátricos sai na rua com uma machadinha gritando Allah Akbar, Allah Akbar, Allah seja louvado. E ela vai e mata um policial. 5 horas depois, o primeiro-ministro da Inglaterra, então se chamava David Cameron, vai ao parlamento chorando, com alta comoção, cadeia nacional, tudo, dizendo ao parlamento, eles não passarão. Eu lembro quando eu vi isso, pensei, mas eles quem ele está falando? Uma loucura? Loucura não passará isso? O governo tem um programa, então, de prevenção da esquizofrenia que vai apresentar? Não, é claro que a ideia central era, nós estamos sob um ataque terrorista. Então, nós estamos aqui, nós precisamos de toda a nossa força nos unir contra esse ataque terrorista. Feito por quem? Feito por um louco que tinha dado uma machadada, infelizmente, um policial. Ou seja, uma pessoa com um machado na mão para o país. Vou me perguntar, não seria uma ação meio desproporcional? Se nós quiséssemos mesmo resolver o problema, era dessa forma para resolver? Ou será que isso é uma forma de governo? É uma forma de gestão? Lembrar você, a todo momento, olha o risco que nós estamos. Olha a insegurança na qual nós estamos. Eu lembro, por exemplo, em algumas situações, onde vai ver pessoas em cidades muito tranquilas, que acabam votando por pessoas que têm um discurso muito agressivo. Eu lembro uma vez, por exemplo, aconteceu isso, fizeram uma pesquisa muito interessante na França, foram em algumas dessas cidades e perguntaram, mas por aí, vem cá, estou vendo aqui a última pessoa presa faz uns 10 anos, não teve nenhum assalto, não teve nada. Por que isso? A gente fala, não, é porque a gente vê na TV, a gente tem medo do que aconteça. Então, ou seja, vejam um elemento importante, porque para entender um pouco como as sociedades funcionam, é necessário entender quais afetos circulam. Quais afetos são produzidos. Então, a sociedade não é só um sistema de bens, produção de bens, de riquezas, de trocas. A sociedade é um circuito de afetos. E tem afetos que conseguem circular e outros não. E esses afetos, eles produzem coisas. Eles definem a imaginação social. Eles definem a percepção, eles definem a sensibilidade, eles definem a visibilidade. E esse é um dado muito importante. Nós temos que entender como o poder funciona. A gente tem que perguntar, quem controla o que é perceptível e o que é imperceptível?
Quem controla o que é visível e o que é invisível? Quem controla o que é sensível e o que não é, não se sente? Ou seja, quem organiza os afetos? Como os afetos se organizam numa sociedade? E esse é um dado fundamental. Vejam, de vários exemplos. Por exemplo, vocês conhecem todos esses discursos agressivos contra comunidades, por exemplo, LGBT. Qual que é normalmente o argumento fundamental do discurso? Normalmente as pessoas que fazem esses discursos falam, não tenho nada contra essas pessoas. Né? A única coisa que me incomoda é serem visíveis. Ou seja, em última instância, você pode, tudo bem, o problema é a sua existência. É você aparecer. Certo? Por que aparecer é um problema tão grave? Porque aparecer significa que, na minha percepção, há corpos que eu não queria que me afetassem. Esses corpos me afetam. E se eles me afetam, eles me produzem algo, eles me produzem uma transformação. Eles me levam a me transformar. Porque ser um afeto é uma relação. Ser afetado é entrar em relação a algo. Entrar em relação a um corpo, entrar em relação a uma outra experiência, entrar em relação a outro sujeito. Então, essa é a questão fundamental. O que eles estão querendo dizer é não me afetem. Existam, mas não apareçam na minha frente. Esse elemento é um elemento central, de fato, para a organização daquilo que uma sociedade ela é capaz de levar à existência. Porque existir é ser reconhecido. Não há nada que exista sem ser reconhecido. Não ser reconhecido é inexistir socialmente. Eu posso dar um exemplo para vocês. Durante um tempo, alguns meses, eu dei aula na África do Sul. Em uma região, porque lá geograficamente você tem, por exemplo, a região geográfica onde você tem o maior contingente de brancos. A região geográfica onde você tem o contingente de negros. Então, infelizmente, me botaram na região onde tem o maior contingente de brancos. Né? Uma universidade, onde a universidade começou a fazer um trabalho, que era um trabalho de testemunha, né, dos negros que habitavam lá, sobre o que era o apartheid. Uma das coisas que mais me impressionaram era uma pessoa que foi dar um testemunho dizendo o que mais me incomodava era o sentimento de inexistência social. Os brancos me faziam tudo para eu sentir que eu não existia socialmente. Então eu estou na rua, andando na rua, as pessoas estão na época do apartheid, os brancos falando como se eu não estivesse andando, sequer olhando, ou falando coisas como se eu não estivesse ouvindo. Ou seja, toda uma prática cotidiana, elaborada, profunda e articulada de destruição social. Porque é uma prática de abolição do reconhecimento. Abolição das dinâmicas de reconhecimento. Então, esses elementos, acho que são elementos muito importantes para nós entendermos o que significa, em última instância, uma relação ao poder. Eu falo tudo isso, tentei fazer um pouco essa introdução para dizer, nós vivemos um momento histórico onde essas relações estão mudando, onde elas estão paulatinamente se transformando. Isso coloca pessoas em pânico, algumas pessoas em pânico, porque elas sabem, tacitamente elas percebem que várias coisas começam a ser contestadas, estruturas de autoridade, estruturas de poder, lugares sociais, distinções sociais. Por que a sociedade é configurada dessa forma? Por que algumas pessoas parecem que são invisíveis? Por que algumas pessoas precisam, em última instância, entrar num regime de inexistência social? Ou são tratadas exatamente dessa forma? O que acontece nessa nossa sociedade brasileira? Porque a nossa sociedade é um caso peculiar no mundo. Eu diria, entre outras coisas, que uma das suas peculiaridades é o fato de que o Estado brasileiro,
ele sempre foi um Estado gestor da violência contra setores da população. Essa foi sua função central. Há dias atrás, eu estava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente subiu o Complexo do Alemão para poder conversar com várias mães que tinham seus filhos assassinados pela polícia. 20 mães foram lá contar como seus filhos foram assassinados. Filhos de 18, da cidade de vocês. 18 anos, 17, 20. E vocês podem imaginar o grau da tristeza. Para chegar até o lugar, você precisava passar por 2 barricadas. Uma barricada e, sabe aqueles tonéis de gasolina? Então, se colocaram 3 tonéis de gasolina na rua, encheram de concreto para impedir o caveirão de passar. Isso a população fez. Eles vão falando o que significa intervenção policial. Muitos talvez vocês já conheçam bem o que isso significa. Não existe mandato. Não existe ninguém que falou, estou aqui o mandato para entrar na casa de vocês. Não, já estou chutando a porta, já estou quebrando, já estou olhando e falando, mas sabão Omo aqui? Você roubou lá da patroa, é isso? Ou seja, uma humilhação contínua, constante, cotidiana. E uma lembrança da vulnerabilidade. É necessário compreender que se você está numa situação de completa vulnerabilidade, o que te faz, entre outras coisas, a ideia era essa, baixar a cabeça. Aceitar a autoridade. Claro, e essa situação, ela não é uma situação que aconteceu hoje, começou hoje, isso acontece lá. Ela é um modelo geral de gestão na sociedade brasileira. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele tem uma célula elementar. De onde ele nasceu? Ele nasceu do latifúndio escravagista. Que mesmo não sendo mais a célula econômica desse país, embora você tenha relações escravagistas, principalmente nas áreas rurais, mesmo não sendo a célula desse país, ficou como a célula da sociedade. Ficou como o horizonte de organização da vida social. E o que é o latifúndio escravagista? Ele é um sistema de dualidade. Ele constrói 2 tipos de pessoas. Ele constrói aquelas pessoas que podem ser reconhecidas como sujeitos. Então, se elas morrem, por exemplo, vai ter luto, vai ter choro, vai ter narrativa, vai ter história, vai ter imagem, vai ter foto. Tem um outro grupo de pessoas que o latifúndio escravagista produz. É aqueles que vão ser reconhecidos como coisa, como objeto dentro de relações de trabalho. Para esses, quando eles morrem, não tem luto, não tem narrativa, não tem história, não tem imagem, não tem foto. 37 pessoas morreram na última rebelião do presídio de Belém. Qual o nome dessas pessoas? Qual a história de cada uma delas? De onde elas vieram? Por que elas estão lá? Quais são os familiares? Ninguém nunca vai saber. Isso é assim há 150 anos. E não mudou. Não mudou. Por quê? Isso é uma forma de governo. Porque é assim que se governa. Se governa lembrando para uma parte da população que ela é coisa. Ela não é sujeito. Que ela é tratada como coisa. Que ela é vista dentro da lógica da rentabilidade. E esse é o único problema. A única questão. Então é claro, se isso é verdade, se esse é o elemento central, então você vai ter um Estado que tem como uma função lembrar, ou pelo menos fazer uma parcela fundamental da população acreditar que ela tem um estatuto de coisa. E nada mais do que isso. E para isso é necessário uma violência extrema. Para isso é necessário uma violência contínua. Porque esse país
é um país de luta, é um país de insurreição, é um país de sublevação. Eu poderia contar a história desse país pelas suas lutas. Cabanagem, Sabinada, Contestado, revoltas dos marinheiros de 1917. Eu poderia contar toda a história, até saques de supermercado nos anos 80. Certo? Uma história de um povo que está longe de ser um povo cordato, que está longe de ser um povo que aceita claramente essa sua situação de espoliação, mas que ele luta, ele briga continuamente. Há uma larga história, na qual se tenta, de uma certa maneira, nos fazer esquecer, nos fazer apagar, acreditar que aquelas pessoas que fizeram essa história, na verdade, eram criminosos, coisas dessa natureza. Certo? Então, não é à toa. Vocês veem, por exemplo, hoje, uma das questões fundamentais desse país é uma luta pela sua história. Então, você vê setores do governo que procuram reconstruir a história nacional. Lembrando, como se alguns de vocês tenho certeza que já leram esse livro, um livro que na idade de vocês foi um dos livros também que mais me impressionaram, 1984, George Orwell, que dizia, onde um dos seus protagonistas dizia exatamente: quem controla o passado, controla o futuro. Quem define, afinal de contas, como porque o passado tem contínua reinscrição. Né? E quem define, só um detalhe, esse é um dado muito interessante. Como é possível essa reinscrição contínua? Mas a reinscrição contínua do passado, funciona dessa forma, porque a memória também é um processo de contínua reinscrição. A memória não é um arquivo que você vai, sabe, uma espécie de arquivo morto, que você vai lá procurar alguma coisa, encontra e fala: então foi isso que aconteceu. Tem uma das coisas mais impressionantes de um psicanalista como Sigmund Freud, era lembrar que a memória era uma reinscrição contínua. Você, por exemplo, ele tinha uma seguinte ideia: você, quando você tem experiências de satisfação, principalmente as primeiras, você não fica com a lembrança, digamos assim, das pessoas que te produziram satisfação. Você lembra dos traços. Por exemplo, então o bebê, ele não vai lembrar da pessoa, ele lembra de um traço, ele lembra de um cheiro, ele lembra de um tipo de olhar, ele lembra de um timbre de voz. Então esses traços vão se recompondo. Então eles vão se recompor, ou seja, eles vão se associando a outras experiências. Eles vão construindo coisas que não têm uma origem, né? Não tem um objeto atrás. Então, se você for reconstruir a memória para trás, você vai encontrar o quê? Esses traços de contínua recomposição. Isso não é só memória individual. Isso também tem muito da memória social. Que é uma luta, é uma briga constante. Certo? Então, não é à toa que hoje, por exemplo, nossos livros de história viraram um campo de batalha. Então você tem, por exemplo, aqui todo o esforço, alguns, de apagar momentos históricos. Então, por exemplo, não houve ditadura no Brasil. Né? Não houve golpe de Estado no Brasil. Então, claro, então não houve tortura, então não houve terrorismo de Estado, não houve crime, não houve violência. Certo? Então, é exatamente desta forma que a violência se naturaliza. Eu insistiria nesse aspecto, então, para lembrar vocês. Eu comecei discutindo bem o que é esse nosso momento. Por que ele é tão tenso assim? De onde vem essa tensão? Alguns falam, bem, na verdade a tensão vem do fato de que nós não conseguimos mais dialogar. Né? Não é mais possível dialogar, cada um fica nas suas posições, então é necessário preservar o diálogo e coisas dessa natureza. Eu diria o seguinte: nunca houve diálogo nesse país. Nunca ninguém dialogou. E mais do que isso, não é verdade que nos falte diálogo. Nós sabemos que desde o final da ditadura militar, esse país passou por um processo que chamava de Nova República, que acabou. Uma das grandes características dessa Nova República era o diálogo. Era o diálogo, por exemplo, ao invés do Brasil terminar a sua ditadura, prender os torturadores,
prender os assassinos que utilizaram do aparelho do Estado para estuprar, ocultar cadáveres, né? Para matar sistematicamente opositores, para censurar. O que se foi feito? Não, nós precisamos de grandes conciliações, sem revanchismo, como se dizia à época, né? Para que, afinal de contas, os governos sejam compostos por antigos membros da oposição e também membros da ditadura, que vieram da ditadura, com as suas práticas, com a sua mentalidade, com a sua lógica. Todos eles dialogaram. Qual foi o resultado hoje? Qual o resultado efetivo? O Brasil é o único país na América Latina, por exemplo, onde a quantidade de pessoas torturadas pela polícia é maior hoje do que na ditadura militar. É o único. E por quê? Porque, é claro, a prática continuou, ninguém foi expulso, ninguém foi colocado às margens. Então, o Brasil se acostumou a isso. O Brasil é um dos pouquíssimos países na América Latina onde nenhum torturador foi preso. Na Argentina, hoje, agora, 1000 pessoas estão presas por causa da ditadura militar. Isso é decisivo para nós. Porque isso significa a perpetuação de uma lógica de violência, significa a perpetuação de um Estado violento, significa a perpetuação de uma vulnerabilidade que afeta não apenas a todos, mas principalmente aqueles que são os mais pobres, aqueles que são partes de classes sempre vulneráveis, como negros, como mulheres, como grupos LGBT, certo? Então, ou seja, esses hipervulneráveis vão sentir muito bem o que significa essa experiência social. Agora, volto a insistir. Já falado para vocês, como é que a gente pode entender esse nosso momento? Eu diria, a gente vive num momento onde esse horizonte histórico se esgotou da chamada Nova República. E ele se esgotou por quê? Porque a sociedade brasileira esperava mudanças mais drásticas, mudanças mais radicais, porque ela sabe que ela precisa mudar. Ela sabe que ela não pode continuar dessa forma. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Só que aí vem sempre aquela questão. Quando você tem o ímpeto da mudança, a mudança pode ir para qualquer lado. Ela pode ir para uma transformação radical da vida social, ou ela pode ir para uma regressão. A gente tinha falado do medo lá atrás, né? Quando você é impulsionado pela mudança, com medo, o que você faz? Você procura, você diz, não, nós estamos numa situação de desordem, de caos, de confusão. A gente precisa de ordem, a gente precisa de um pulso firme, a gente precisa de força, porque senão tudo vai ser um caos. Então eu preciso dar o poder que eu tenho a alguém que pode impor a ordem, do jeito que for necessário. E é muito interessante, porque nessas horas sempre aparece alguém que tem todo o aparato milimétrico para se fazer passar como um de nós. Então, quantas vezes vocês já viram, sabe, figuras no poder que você fala, mas esse é um dos nossos. Ele parece, porque ele age como a gente, ele fala como a gente, ele tem mesmo a dificuldade que a gente tem, ele tem mesmo a inabilidade que a gente tem, ele parece simplório, como a gente aparentemente seria simplório, ele faz piadas estúpidas, como aparentemente a gente também faria piadas estúpidas. Então sempre tem essas figuras, que elas passam o seguinte pressuposto: eu também estou com raiva, eu também não gosto de nada do que está aqui. Então, deem poder para mim, e sou como você, deixa que eu faço. É um clássico. Só que há também uma outra forma, que consiste mais ou menos em dizer o seguinte, desculpa, ninguém aqui vai passar mais o poder para ninguém. Ninguém aqui vai mais transferir o poder para ninguém.
Eu quero o poder de volta à soberania popular, de volta para o povo. Eu quero a decisão na minha mão. Quero uma experiência de democracia direta, sem representação. Um filósofo importante no debate político, Jean-Jacques Rousseau, insistia que a soberania popular não se transfere. Transferir a soberania do povo é um pouco como quem diz assim, digamos, vocês perguntam para mim, o que você quer? Eu falo, não, sei lá, pergunta para o meu representante, ele sabe o que eu quero. Ou seja, qual que é a minha vontade? Não, pergunta para ele, ele sabe qual é a minha vontade. Tão absurdo quanto isso é acreditar que nós precisamos ser governados. Que nós, de fato, necessitamos, que o ser humano é um animal à procura de um chefe, à procura de um governo. O verdadeiro governo, que, de uma certa maneira, nós lutamos para que ele possa ser possível, é aquele que é, na verdade, a estrutura que o povo tem para poder mostrar claramente aquilo que a gente chama da sua força constituinte. Esse é o poder constituinte, o poder que constitui, o poder que dá legitimidade a todos os outros. Disso nós nunca vimos, melhor, terminaria um pouco aqui. Nós vimos isso. Nós no Brasil nós já vimos isso, mas faz tempo. Nós vimos antes dos portugueses atracassem aqui. Existe um belíssimo livro de um antropólogo chamado Pierre Clastres. O livro chama Sociedade contra o Estado. Ele fala como funcionavam as tribos ameríndias, as tribos do Brasil. Ele lembra uma coisa muito interessante. Fala, veja que coisa interessante. Eram tribos onde os chefes não tinham autoridade. Os chefes tinham, na verdade, duas funções. Isso em época de paz. Em época de guerra mudava, né? Eles tinham duas funções. Uma tristeza que isso foi embora, né? Falar bem e dar e receber presentes. Então, falar bem por quê? Porque ele fazia a mediação dos conflitos. Sociedades têm conflitos entre si, ele, pela sua capacidade retórica, ele tinha essa função, mediar os conflitos. E a outra é fazer circular os objetos. Então, ele dava e recebia em todo momento. Em situações de guerra, aí o poder se centralizava. Era necessário coordenação. Só que aí vem a coisa. Porque é assim que as coisas sempre começam. Vai chegando um momento onde você não consegue mais distinguir situações de paz e situações de guerra. Então, uma das coisas importantes é que a situação de guerra seja permanente, seja perpétua, seja com um inimigo que você não pode vencer. Mas você vai ter que a todo momento, falar, não, estamos numa situação excepcional. Estamos numa situação onde todos nós não vamos esquecer todo o resto, porque há um inimigo, há um risco, há alguma coisa contra a qual lutar. Então, nisso vai se constituindo uma forma centralizada de poder. Então, é sempre bom lembrar de onde nós viemos. Os índios brasileiros tinham uma sabedoria. Eles lutavam contra a figura do chefe, com autoridade e poder. Eles faziam de tudo para que isso não ocorresse. Por quê? Porque eles queriam preservar nas suas mãos aquilo que é mais fundamental para todo sujeito. É a confiança de que ele sabe como deliberar, como decidir e como agir. Não precisa de ninguém para explicar isso. Era isso. Muito obrigado. O Wellington do Caminho. Boa noite. Professor, a minha pergunta é bem simples, baseada no texto da professora final. A pergunta é a seguinte: a conciliação de classes foi um equívoco incorporado por
setores progressistas no Brasil durante muito tempo. Hoje, após esse aprendizado histórico, comente sobre o papel da consciência de classe na construção das rupturas. Não, tá ótimo. Obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito importante mesmo. Eu tenderia a ler as coisas da seguinte forma. O Brasil é um país de grandes conciliações. Isso é uma coisa que vem da sua história. Isso vem uma coisa que vem, por exemplo, vocês peguem o governo Getúlio Vargas, né? O governo Vargas. Vargas era alguém que falava mais ou menos o seguinte: o meu problema não são meus inimigos. Meu problema são meus aliados. Porque é tanta gente, de tanto lugar, com tanta coisa diferente, conseguir gerenciar isso é uma operação de alto risco político. Porque isso significava o quê? Era uma estrutura de grande conciliação, onde você juntava o interesse da burguesia nacional, o interesse da classe trabalhadora, certo? Interesses de setores do agronegócio, tudo junto no mesmo lugar, né? Então, é claro, isso se transforma rapidamente no quê? Em um sistema de paralisia. Porque você tem suas demandas, né? Você está em uma situação social X. Aí tem os industriais. Tem outras demandas, né? A situação social Y. Bem, se vocês estão no mesmo governo, o que vai acontecer? Uma vai anular a outra. O que você faz? O governo vira uma gestão da paralisia. Então, o que é próprio do Brasil é que os governos se transformam em gestão da paralisia social. Dentro desse horizonte, era claro que ia chegar um momento onde a ideia de ruptura ia ser fundamental. Então, você fala, não, mas não é possível mais. Não tem a menor condição de viver dessa forma, né? Então, só para mostrar o que isso pode, como isso trava. Um exemplo. Até 2013, talvez vocês lembrem, né? O Brasil era visto como se diz na época, a bola da vez, né? Então, nós víamos, isso não era só no Brasil, no mundo inteiro, né? O Brasil vai ser a 5ª economia do mundo. Com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, nós vamos ter cidades completamente renovadas, sabe? Grandes trabalhos públicos, grandes estruturas de metrô, disso, daquilo, sabe? Tudo vai ser modificado. Todo mundo acreditou, porque parecia verdade. Só que chegou uma hora que as pessoas vão percebendo que isso não estava acontecendo, né? E tinha alguma coisa estranha acontecendo. Isso foi produzindo uma frustração que explodiu em 2013. E onde que tinha coisa estranha? Você vê, você teve lá 40 milhões de pessoas que subiram de vida, ascensão social. Está tudo computado, né? Só que essas 40 milhões de pessoas foram chamadas nova classe média. O que aconteceu com essa nova classe média? Peguem uma família que entrou na nova classe média, sei lá, que ganha R$3.000, R$3.500. O que essa família fez? Primeira coisa que ela fez, né? Em muitos casos, a gente tem os números são impressionantes, de 2008 até 2013, 14. Mais ou menos 30 milhões de pessoas saíram da escola pública e foram para a escola privada. Segunda coisa que eles fizeram, tiraram a família da fila do SUS e compraram um plano de saúde. E a terceira, eles pararam de andar de ônibus e compraram um carro. E junta os 3 gastos. Escola privada, normalmente de péssima qualidade, plano de saúde mafioso e um carro que não anda, né? Junta, vocês vão ver, elas ganhavam R$3.000, R$3.500. Quanto é que eles vão gastar só com essas novas necessidades? Praticamente metade do salário. Facilmente metade do salário. Isso significa o quê? Elas pararam. Elas travaram na sua ascensão. Entendeu? Então, isso foi produzindo possivelmente uma frustração muito grande, né? E que explodiu num desejo de ruptura. Só que esse desejo de ruptura, volta a insistir, podia ir para vários lados. Ele podia ir para uma ruptura como aquela que eu estava tentando escrever para vocês. Quer dizer, eu quero o poder na minha mão. Eu quero mudar a estrutura política do país. Você pode desenvolver um outro tipo de ruptura. Não, eu quero voltar 50 anos atrás. Onde o quê? Onde os lugares estavam bem estabelecidos, onde a ordem imperava com a sua violência habitual. E quem chega e fala, não, a ditadura militar era tranquila, certo?
Bem, é muito interessante o conceito de tranquilidade. Você vê que normalmente o dicionário não é o mesmo para as pessoas. Tem alguns que tem um dicionário onde o português funciona de outra forma. Tranquilidade tem outro sentido. Porque na verdade, eu não lembro de tranquilidade. Eu lembro do Esquadrão da Morte atuando em tudo quanto é lugar. Eu lembro de celas cheias de presos torturados, que eram vindos de todos os lugares, desaparecidos. Bem, eu posso lembrar de alguém com quem eu escrevi um livro, que foi o preso político mais novo do país. Ele tinha 4 anos. Né? Seus pais foram presos por aquela pessoa que o senhor Bolsonaro compreende como um herói, o Coronel Ustra. Né? Foram presos pelo Coronel Ustra. A mãe foi torturada, o pai foi torturado e os filhos estavam na sala ao lado. E num dado momento, eles levam os filhos de 4 e 5 anos para ver os pais. Esse meu amigo faz uma pergunta, que é a seguinte: mãe, por que você está verde? Esse é o herói. Esse é o herói. Então acho que isso explicita, né, de uma certa forma, o que significa esse desejo de retorno. Agora, diante disso, claro, para que você consiga mobilizar as pessoas, para que elas possam acreditar que elas podem reconstituir a experiência de poder, é necessário aquilo que a gente chama de consciência de classe. É a questão. O que é consciência de classe? Consciência de classe significa, a despeito de todas as nossas diferenças, a despeito de todas que são milhares, né, são várias, essas diferenças elas não nos impedem de conseguir constituir uma experiência única de recusa à espoliação. Quer dizer, nós temos histórias diferentes, nós temos de lugares diferentes, nós temos experiências múltiplas de todos os níveis, mas nós estamos submetidos todos, cada um à sua maneira, a uma experiência geral de espoliação. Uma experiência de espoliação que não nos permite, em última instância, de ter uma vida digna através do nosso trabalho. Onde essa vida digna ela só é fornecida àqueles que não trabalham. Aqueles que, ao contrário, nesse país vivem de renda, vivem de herança e vivem de coisas dessa natureza. Eu lembraria a vocês do que significa o Brasil. O Brasil significa o seguinte: digamos assim, vocês têm uma moto, né? Alguns de vocês devem ter moto. Outros talvez tenham um carro. Né? Então vocês sabem que no final do ano vocês vão ter que pagar um imposto, no chamado de IPVA. Né? Na moto, no carro, né? ou mesmo em umas mobiletes, lá no Japão, já pagam o IPVA. Agora digamos que vocês falam, cara, quer saber, eu não quero mais esse meu carro, não. Vou trocar esse carro num iate. Né? Aí o cara, ou você tem uma moto, fala, 2 motos num avião particular ou num helicóptero. Sabe o que vai acontecer? Vocês não vão mais pagar IPVA. Vocês não precisam mais pagar IPVA. Eu fiz a conta para saber quanto é que se perde uma brincadeira dessa. O Estado perde 5 bilhões de reais, que é exatamente o valor dos gastos da Universidade de São Paulo. Menos ainda. O orçamento da Universidade é 4 bilhões. A Universidade de São Paulo, a universidade tem 100 mil alunos, todos estudam de maneira completamente gratuita, não pagam absolutamente nada e é considerada a melhor universidade da América Latina. Com isso, só obrigando os ricos a pagarem o que eles deveriam estar pagando, o Estado brasileiro podia fornecer para a sociedade brasileira mais uma Universidade de São Paulo. Aí você pergunta, onde está a crise? Que crise é essa? Sabe? Como assim a gente está em crise? Para ter um setor da população que nunca entra em crise, que vive muito bem, sem o menor problema. Veja, de fato, nós estamos em crise. Saiu há 3 semanas atrás o montante do lucro líquido do sistema bancário nacional. 102 bilhões de reais de lucro. Alguém podia me explicar como é possível 102 bilhões de lucro em um país em crise? Ou talvez a crise não seja para todo mundo. Então, esse tipo de questão produz uma coisa, chama consciência de classe. Você fala, não, mas espera aí. Contra quem? Contra quem a gente tem que lutar? Contra o que? Para onde está indo a riqueza? E por que ela não chega na minha mão? Por que vocês estudam direto, todos vão trabalhar muito afim, por que ela não vai chegar?
Então, ou seja, há todo um trabalho, de fato, de constituição dessa experiência de consciência de classe. Por que ela não se constitui? Né? Ainda é uma questão extremamente interessante. Porque tem eu tinha falado do Rousseau. Rousseau tinha uma colocação muito inteligente no discurso sobre a origem das línguas, onde ele falava: a primeira lição da política, ou da servidão política, é fazer com que as pessoas falem uma linguagem que os separe. Uma linguagem que separe as pessoas. Porque para que elas não consigam se ouvir. Que a experiência de sofrimento não circule de um lado para outro. O seu sofrimento, o meu, de todo, não circule mais. Ou seja, não há transversalidade. E permite a constituição de lutas transversais. Que constitui, então, um horizonte no qual todas essas experiências singulares de sofrimento social conseguem se articular. Ou seja, isso não há hoje em dia. É pergunta interessante seria por que não há. Também tem um outro elemento. Porque, vejam que coisa interessante. Como muitas vezes a nossa revolta é construída com a mesma linguagem, com a mesma gramática daqueles contra os quais nós nos combatemos. Porque uma das astúcias fundamentais do poder não é impor a norma, é impor a norma e a transgressão. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o ano de 2017 ocorreram 65.602 homicídios no Brasil, sendo 75,5 vítimas negras. A partir desses dados, percebemos uma necropolítica, uma política seletiva de extermínio, de esquecimento, de invisibilidade social. Sabendo que a maioria dessa população negra reside nas grandes periferias, quais práticas e resistências que, ao seu ver, são potencialmente emancipatórias? Só uma coisa, na verdade, quem escreveu o texto foi um coletivo grande de pessoas, não fui eu, só quis passar para vocês. Né? Mas fico muito feliz de ter lembrado essa questão, porque ela, como eu tinha falado, ela demonstra uma coisa fundamental, que é o que significa, então, um país que foi constituído. Hoje, a escravidão é o elemento central da compreensão do Brasil. Né? Essa ideia do latifúndio escravagista como algo que está presente até hoje. Então, é claro, a questão da necropolítica mostra o que significa necropolítica. Significa que a política é organizada a partir da gestão da morte. A gestão da morte, do desaparecimento, do ocultamento, do extermínio. Essas questões são fundamentais do Estado. Então, o Estado, ele não simplesmente ele pratica isso cotidianamente. Essa é a sua maneira de governar. Porque ele governa lembrando uma parte da população que ela deve ter uma relação de medo de sujeição. E que não adianta você se revoltar, porque não vai ter como você resolver esse problema. Não tem por onde você resolver. Então, aí vem uma questão fundamental. Você coloca bem, quais são as práticas nesse tipo de situação? Né? Eu acho que a primeira questão importante é saber de onde você não pode esperar mais nada. Você tem uma coisa que a gente poderia chamar de desidentificação. Você para de se identificar com aqueles que você entende que não adianta você esperar de algumas, esperar de certas estruturas, esperar de certos poderes, que não vem, daí não vem nada. Né? A história das lutas populares é uma história de descolamento. É só quando você tem uma parte da população que se descola do poder. A gente está vendo isso, por exemplo, no Chile. Né? O Chile era vendido para o mundo inteiro, né, como um mar de tranquilidade, como disse o seu presidente. Né? Um mar de tranquilidade. Né? Um mar de tranquilidade, até agora são 20 assassinatos pelo exército, uma situação na qual o povo não sai mais na rua. Agora mesmo tem 500 mil pessoas na rua e um país que tem 17 milhões de pessoas. Né? Ou seja, você vê a magnitude da coisa. Né? Ou seja, essas 500 mil pessoas são quase 3% da população. Simplesmente. Né? Então, numa manifestação.
Então, o que significa? Veja que coisa interessante. Então, você tem essa situação. Então, era o lugar onde tudo aquilo que está sendo implementado aqui no Brasil agora foi implementado antes, chamado neoliberalismo. Todas essas pautas, a reforma da Previdência, o modo de trabalho, tudo foi implementado lá. Né? E era vendido como, olha, tá vendo? Faz fantástico, todo mundo feliz, todo mundo realizado. Né? Eu tenho já revisto, a revista Veja falou que o Chile vai ser um país rico em 2020. Veja muito bem. O que acontece? De repente você descobre que não. A população acha aquilo não o mar de tranquilidade, mas acha um inferno completo. E o que ela faz, então? Porque para isso foi necessário que o poder nunca ouvisse o seu povo. O que eles fazem? Eles se descolam. Se descolam do poder. Então, é claro, a primeira reação que o poder faz é usar a sua violência. Né? E eles não saem da rua. Então, o poder decreta toque de recolher, estado de emergência. Ninguém sai da rua. E eles fazem a famosa violência popular. Vai, queima o prédio da companhia companhia elétrica e tal. Até o momento, o presidente da República vai em cadeia nacional pedir perdão. Isso aconteceu há 3 dias atrás. Eu peço perdão à população por não ter ouvido os seus sentimentos. E aí ele apresentou um pacote de medidas tentando salvar o seu mandato. Só assim funciona. Não funciona de outro jeito. A história das lutas das populações pobres sempre foi assim. Sempre foi. Veja um caso, estou falando da França. A França, por exemplo, em maio de 62, teve a sua maior greve geral da história. Né? Junto com os estudantes, com os trabalhadores. E os estudantes falam, não, a gente não quer mais ser governado. E uma situação tal que o governo foi obrigado a produzir aquilo que chamava na época os acordos de Grenelle, que foram modificações radicais na estrutura de trabalho, onde você teve aumento de salário, diminuição da carga de trabalho, diminuição das horas de trabalho. Por quê? Porque não tinha dinheiro. De onde veio o dinheiro? Mas é uma coisa interessante. Por quê? Porque a função fundamental do povo é fazer com que o poder tenha medo do povo. O poder temia o povo. Aí o dinheiro apareceu. Ninguém sabe agora, apareceu. E a situação foi um pouco melhor. Algo um pouco melhor. Então, insistiria, a sua pergunta, acho que é uma coisa importante, que é entender que há uma dimensão de desidentificação, de recusa, que é um elemento central. Então, o Estado tem que perceber que tem uma parte da sua população que já não lhe obedece mais. Que aí é alguma coisa minha. A minha pergunta ela também é baseada no texto, né, da ruptura, onde logo no primeiro capítulo, que é Sejamos Ingovernáveis, diz: nossa democracia não está no passado, pois ela não pode estar onde nunca existiu. Ela está na nossa frente como uma invenção radicalmente coletiva que surgirá quando calarmos de vez a apatia que o poder nos impor, a qual nos vinculamos com prazer inconfesso. Bom, a minha pergunta é se o professor enxerga alguma projeção da formação desse coletivo, dessa frente, que vai combater esse projeto neoliberal que vem sendo implementado no Brasil. Porque alguns anos atrás, a gente viu, por exemplo, aquele movimento do 3,20, do combate ao aumento das passagens de ônibus, e aquilo que potencialmente seria a semente de uma frente revolucionária se tornou a semente de um grupo reacionário brasileiro, né? Então, eu queria entender se o senhor enxerga essa projeção da formação efetiva de uma frente que seja capaz de combater o projeto neoliberal brasileiro. Uma coisa que vocês podem me chamar de você. De toda forma, estava falando. Acho que foi interessante você ter levantado essa questão, porque, de fato, nossa democracia não está no passado, significa o quê, exatamente? Eu posso dar um exemplo, por exemplo. Na eleição passada, a gente na Universidade de São Paulo, a gente organizou uma série de pessoas que vieram para as periferias, para os bairros mais distantes, para fazer trabalhos de base. Né? Então foram mais de 500 pessoas, com uma convocação de pessoas foram e voltaram, e dizendo, eles se deram conta de uma coisa, que nós dizemos assim,
Então, poxa, a gente está indo, a gente está falando, olha, a democracia está em risco, porque a gente está ouvindo mais as pessoas virarem para a gente falar, mas que democracia? Eu nunca vi. Porque a democracia brasileira, ela tem uma característica muito peculiar. Ela é geograficamente organizada. Ela funciona em certos lugares, né? Certos bairros. Tem uma vida democrática. Aí você anda 10 quilômetros, acabou. Não existe mais nada. Né? Não tem lei, não tem a mesma lei. E assim, é 5, 10 quilômetros. Né? Então isso é importante, por isso que eu insisti. A primeira coisa para que uma prática de transformação realmente ocorra é parar de se fixar no passado. Parar de se fixar no passado que é completamente real, nunca existiu. Né? Nunca existiu democracia nesse país. Mas a gente está mas o que era? Veja o que era esse período democrático nosso. Né? Como pode existir democracia num país, por exemplo, onde você tem uma polícia que é a polícia militar, né? Eu lembraria a vocês que não, essa foi uma das ações mais surreais que eu já fiz na vida. Uma vez a Academia de Formação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pediu para um grupo dar algumas palestras, né? E aí eu acabei, por alguma razão, me chamaram, eu falei, nessa eu não vou perder, né? Aí eu fui dar uma palestra chamada pelo fim da Polícia Militar. Saí escoltado. Porque senão ia ter problemas. Mas eu achava, não, isso eles não viram, né? Porque, vejam, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma polícia militar. Normalmente os países que têm polícia militar são polícias que fazem policiamento de quartel e de fronteiras. Só que o Brasil é um policiamento de toda a extensão das cidades. Né? Essa polícia militar significa o quê? A polícia é formada como se forma aqueles que vão lutar contra o inimigo, né? Contra o inimigo externo. Né? A princípio deveria ser a função das coisas, que não é, né? Mas de qualquer maneira, a princípio essa era a ideia. Então, o que acontece? Você tem uma polícia que age a partir da lógica amigo e inimigo. Agora, a questão interessante é, então, quem é o inimigo dessa? Quem é o inimigo? Porque isso ressoa uma questão que é muito clara no Estado brasileiro, que é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, peguem na Constituição de 1988, o artigo 145, que define o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas são definidas da seguinte forma: as Forças Armadas são garantidoras da lei e da ordem, e podem ser convocadas para isso por qualquer poder. O senhor Bolsonaro acabou de lembrar isso há 2 dias atrás, falando que está acontecendo no Chile, não vai acontecer, porque a gente vai atuar dessa forma. Agora vejam que coisa interessante. A princípio, que eu saiba, a função das Forças Armadas é garantir a integridade do território nacional contra uma potência estrangeira. Não é garantir a lei e a ordem. Porque a questão interessante é, também, se ela é garantidora da ordem, de onde vem a desordem? Quem é a desordem? Onde está a desordem? A desordem vem de dentro ou de fora? Vem de dentro de quem? É a população que é desordem? A função das Forças Armadas, então, é garantir a ordem contra a população? Então, veja, se esse é o caso, então a gente pode dizer muito claramente, nunca houve democracia nesse país. Nunca houve. Ela é algo a ser construído, uma democracia efetiva, que nunca se reduziu ao processo eleitoral, né? Quer dizer, com todas as suas limitações, que a gente conhece muito bem. Isso está longe de ser uma realização efetiva e substantiva de um processo democrático. Agora, nesse sentido, você pergunta sobre bem, mas de onde pode vir essa experiência de uma democracia por vir? Né? Eu diria o seguinte, mas a gente teve situações nas quais abriu-se frentes de descontentamento, né? E você teve processos que estavam longe de serem processos de regressão, de retorno, processos, em última instância, que permitiram figuras que lembram os piores momentos da nossa história retomarem à frente. Então, o que acontece? Eu diria o seguinte. Primeira coisa, todo processo de desidentificação pode produzir 2 coisas. Ele pode produzir
mais uma vez, um desejo de retorno da ordem ou uma transformação efetiva. Uma ação ou uma reação. Um novo sujeito político que emerge ou um sujeito reativo. Isso significa que o movimento, que as manifestações eram reativas? Não, significa que você precisa saber ganhar em movimento o processo. Criar hegemonia em movimento. Porque eles são abertos, são completamente abertos. E aí vem uma coisa interessante. Por exemplo, em 2011, tiveram grandes manifestações no Egito, né? A chamada Primavera Árabe. Eu estive lá, eu fui para lá. Fiquei lá um mês e meio, né? Fazendo entrevistas, tentando entender o que estava acontecendo. E era muito interessante porque foi tudo mais ou menos espontâneo. Né? Tinham jovens, muitos da idade de vocês, um movimento chamado Movimento 6 de Abril. Ocuparam uma praça Tahrir, né? E esse movimento, que pela primeira vez utilizou o Facebook, redes sociais e tal, conseguiu mobilizar. Até o momento que o governo caiu. Né? Só que aí vem a coisa, quando ele cai, é um movimento que não tem direção. Né? E o que acontece nessa situação? Os grupos mais bem organizados tomam a hegemonia do movimento. O grupo mais bem organizado chamava-se Irmandade Muçulmana. Era um grupo muçulmano radical. Só que por que eles conseguem organizar o movimento? Conseguiram organizar? Porque você tinha grupos reacionários, grupos ligados ao fundamentalismo religioso? Não. Porque durante décadas eles eram os únicos grupos organizados que estavam na periferia do Cairo, periferia de Alexandria. A periferia do Cairo é pior do que a periferia das nossas cidades. Né? Pior do que a periferia mais isolada das nossas cidades. Porque o nível de... Você tem uma cidade onde você tem acho que 12 ou 15% da cidade coberta por sistema de esgoto. E mesmo no padrão brasileiro é baixo. Vocês podem imaginar o que é a periferia. Então, eu fui nos escritórios da Irmandade Muçulmana. Era muito interessante, porque parecia escritório de político do interior do Brasil. Eu ficava lá, aí de repente chegava uma mulher com um filho chorando, falando, olha, eu estou atrás de um hospital para colocar meu filho, não consigo. O cara ia, pegava o telefone, ligava, encontrava um hospital, falava, não, manda para o hospital tal. Eu apanhei do meu marido, não sei o que, lá. Aí o cara da Irmandade ia, resolvia, chamava o marido. E tal. Então, o que significava? Você tinha uma estrutura de assistência social, um lugar onde não tinha nenhuma assistência. Quando aconteceu todo o processo de movimento, de manifestação, era natural, era completamente racional que você procurasse apoio em quem você conhece. Então não tem nada a ver com religião, no sentido, tem a ver com solidariedade. É outra coisa. Então, nesse sentido, eu diria, é importante entender essas dinâmicas. Né? Porque dentro desses processos, eu insistiria no seguinte: o Brasil é um país pré-insurrecional. É um país onde essas coisas que vocês estão vendo no Equador, no Chile, isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer aqui de novo, mais uma vez. Né? Porque a pobreza não mente. Porque as pessoas estão se empobrecendo. Porque ninguém está indo em direção ao paraíso. Porque nenhuma das reformas que estão sendo feitas pelo governo está de fato melhorando a economia, porque o crescimento econômico é pífio, porque ele vai até 1%, e um país onde você vai retirando direitos mínimos, por exemplo. Ontem foi aprovada a reforma previdenciária. Ela definiu um teto, uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos. No Maranhão, a expectativa de vida do Maranhão é 67 anos. Faz a conta. O que isso significa? Eles não têm condição, não irão se aposentar. Você já chegar nos 65, a princípio vão ter mais 2 anos. Né? Já estão totalmente doentes. Eles vão trabalhar até a morte. Até morrer. Você tirou de 60 milhões de pessoas desse país o direito de se aposentar. Você acha que as pessoas são tontas, ao ponto que elas não vão entender o que está acontecendo? Então elas vão acumulando. Uma hora elas explodem. Isso vai acontecer. Então eu diria, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Preparado, o que significa estar preparado? Preparado no sentido de insistir. Os países têm uma grande imaginação política.
O seu povo tem uma grande imaginação, tem uma grande capacidade de criar coisas. Há uma experiência política que precisa ser criada. Não é nem um pouco parecido com o que a gente teve até agora. A verdade é que nós não somos impotentes, nós não somos incapazes, não precisamos de ninguém para vir aqui explicar o que é liberdade. Nós precisamos, de fato, parar de acreditar em pessoas, em processos, pessoas que nunca nos deram. Entender que a dinâmica passa por outro lugar, vai de outra forma. De acordo com o que foi apresentado no texto passado, a democracia que nós vivemos é uma democracia fantástica. E como você acabou de dizer, a democracia não tem democracia justa e comum. De que modo você acha que a democracia poderíamos organizar ou mudar essa democracia vivenciada hoje em dia para ela ser de uma maneira justa para todos a sociedade? Eu defendo a ideia de que a gente poderia chamar de democracia direta. Democracia é demos, kratos. Kratos, força, demos, povo. Né? O que significa, então, poder, a força do povo? Significa que as leis, todos os processos que nos governam, eles são não só resultado da deliberação popular, mas eles são a todos os momentos modificados pela deliberação popular. Ou seja, os processos são decididos pelo povo. Posso dar vários exemplos. Durante um certo tempo, tentou-se criar a ideia do que significaria, por exemplo, uma república de conselhos. Por exemplo, posso dar um exemplo que diz respeito a nós. O que seria a democracia popular? O Estado tem a sua Secretaria da Educação, tem o seu Ministério da Educação, que decide por aquilo que seria a política implementada nas nossas escolas, nas nossas universidades. Né? Quem são essas pessoas? São burocratas da educação, são especialistas, então tem diplomas em Harvard, né? O famoso diploma em Harvard, assim, né? que eles acham que todo mundo parece que ou tem, ou procura ter, ou coisa parecida. Então, essas pessoas que normalmente, há décadas, ou nunca entraram numa sala de aula para dar aula. Nunca tiveram, pegar um giz, escrever numa louça, estar às 7 da manhã numa sala de aula, levar para casa ficha, prova para corrigir, nunca tiveram que fazer nada disso. Que eles fizeram, algum tipo de consultoria milionária para ter uma daquelas ideias mais estapafúrdias que vocês podem imaginar, que normalmente nunca funcionam. Né? Então o Brasil ele é pleno disso. Né? Agora, veja, o que eu sempre achei interessante ninguém, para decidir a política educacional, ninguém ouve os professores, as professoras, as alunas, os alunos, não se ouve. Né? Isso é um dado muito interessante. Por exemplo, a gente teve a questão da ocupação das escolas em 2016. Né? Então chegou a secretaria fez uma grande reformulação. Ela não viu ninguém. Absolutamente ninguém. Então, a questão interessante numa democracia efetiva, como é que você não ouve as pessoas para que você decida sobre o que vai acontecer na vida delas? Quer dizer, como é que isso é possível? E tem coisas completamente aberrantes na nossa ideia de democracia. Por exemplo, na Espanha, há 10 anos atrás, o parlamento votou uma lei para levar a Espanha a mandar tropas para o Afeganistão. 85% da população não queria. O parlamento votou a favor. Quem essas pessoas representavam? Quem? Não? Então, o resultado foi que teve um atentado na Espanha, logo depois, com 2 trens, né? Eu lembro dessa história, tinha bomba e o trem, o outro, os dois explodiram e explodiram. Né? Onde nunca teve atentado, mas entrou na rota porque entrou na rota todo o problema ligado ao mundo árabe. Né? Então, vejam, isso significa o quê? Significa é possível um outro tipo de experiência democrática. Por exemplo, estava falando sobre essa questão da educação. Por que não nós pensarmos numa situação na qual quem decide as políticas educacionais são as pessoas que têm inteligência prática sobre o processo. Quem decide são conselhos de alunos, professores e professoras, né? Nacionalmente organizado. O que o Estado faz, ele ouve o que aqueles que têm inteligência prática fazem. Né?
Ele ouve e implementa, mas ele não decide. Isso é um processo, você percebe, onde há um elemento de transferência de poder. O Estado transfere poder a instâncias diretas de decisão, onde não tem nenhum representante. Ninguém representa ninguém. Você tem a presença de todos. Isso é difícil do ponto de vista organizacional. Claro que isso é complicado. Seria um processo a ser remontado, porque exige uma reconstrução da ideia de legitimação da democracia. Mas isso é uma tarefa. Uma tarefa para essa geração e para as próximas gerações. Boa noite. Alto. Boa noite, professor. É uma honra estar aqui. E eu vou citar uma frase que está no final do livro e que me impactou bastante, que é: contra essa miséria, que fala sobre a democracia, a força do ingovernável, da imaginação utópica e a força do coletivo. Essas são nossas armas. Eu tinha preparado muitas questões, mas chegou aqui e com a sua palestra, com a sua fala, eu preparei uma outra coisa. Você falou da questão dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, e me lembrou da questão da reforma agrária, que é sempre discutida no nosso país e é sempre uma coisa muito vista como utópica, que foi tentado fazer na época do Jango, né, do João Goulart, e que não conseguiu-se. E eu queria saber como você enxerga essa utopia, porque a reforma agrária é uma coisa possível, mas é vista como utópica para grande parte da população, grande parte dos nossos governadores. Então, é correto afirmar, ou você vê a utopia como algo possível? Obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte: essa é uma coisa interessante. Em vários países, a reforma agrária foi algo feito já há muito tempo. Mesmo nos Estados Unidos não tem grandes proprietários de terra. Porque você tem uma reforma agrária. Então a questão é: por que no Brasil isso é tão impossível? Porque a essência do poder no Brasil é a posse da terra. Ainda hoje, a questão da posse da terra é fundamental. Veja o que aconteceu no Amazonas. As queimadas que chegaram até a nossa cidade, fechou o céu de São Paulo às 3 da tarde. Por que existe queimada? Porque o eixo fundamental do poder do Brasil é a posse da terra. Então o que você tem? Você tem a posse pelo roubo. A terra toda é roubada. Então, o que eles fazem? Então, você tem a terra da União, você vai entrando com latifúndio na terra da União, vai roubando, tem o cartório da cidade, você vai pagar o cartório da cidade, que modifica a estrutura de posse, que diz que você tinha posse, que adultera documentos, isso é normal naquela região. Que vai criando esse processo. Isso é a história do colonialismo brasileiro. Então, o que acontece no Amazonas é o segundo capítulo do colonialismo. É o colonialismo tentando fechar o processo. Foi feito em todos os lugares, estão tentando continuar essa dinâmica. Então, é uma dinâmica colonial. Então, é importante insistir nessa questão, porque se nós queremos lutar contra o colonialismo, contra tudo que o colonialismo representa, no caso brasileiro, entre outras coisas, é lutar contra essa estrutura de posse da terra. Porque vejam, primeiro, quer dizer, você pode pensar uma série de dinâmicas de uso da terra sem posse, de uso coletivo sem posse. Porque essa que é a questão interessante. Por que a natureza deve ser pensada como algo a ser possuído? Vejam que coisa. O Brasil é um dos últimos países do mundo. Você tem uma área de mais de 1 milhão de quilômetros que, em última instância, não é posse de ninguém. É terra da União? Sim, mas você pode entrar. Tem estruturas extrativistas, locais, certo? Você não é uma reserva que tem, sabe, tem um muro assim, que você tem que pagar a entrada para ver. Não tem nada disso. É outra estrutura. Então, isso coloca uma questão. É um espaço praticamente sem posse, que lembra a nós que é possível uma vida sem posse. Sem a submissão da propriedade ao único modo de existência. Ou seja, é possível uma relação à natureza como algo do qual não se apropria, algo que é impróprio, algo que não é meu,
que nunca vai ser submetido a nenhuma relação de propriedade. O que muda a relação das pessoas com aquilo que é a essência da vida social. Então, esse é um ponto. O outro, eu insistiria, a reforma agrária brasileira, ela é uma coisa totalmente possível. Quer dizer, as estruturas de produção, é que o Brasil tem um dos eixos fundamentais. Quer dizer, o Brasil não tem mais indústria, né? Não tem mais produção industrial. O seu eixo é o eixo agroexportador, né? É o eixo agrário exportador. É o eixo agrário exportador, você percebe qual é o preço que a gente paga? A gente paga um preço assim. Você vai criando grandes conglomerados de exportação, tipo a JBS, grande conglomerado frigorífico, né? O que acontece quando você tem, quando isso se constitui? Se constitui uma estrutura monopolista de produção. Então hoje praticamente só tem um frigorífico no Brasil. E o que é esse frigorífico? Quando você tem uma estrutura monopolista, o que acontece? Você não tem mais concorrência. Então não tem mais concorrência, eu posso colocar papelão na carne, como a gente descobriu que eles faziam. Isso não vai ter problema não. Isso não tem para onde comprar, você não tem outra pessoa para comprar. Entendeu? Então o que acontece? Você vai tendo um grande exportador onde a qualidade do alimento é deplorável. Quer dizer, a gente está começando a ter países que estão recusando comprar produtos agropecuários brasileiros, que é cheio de agrotóxicos, porque é completamente artificial. Então, você chega, então você tem toda essa estrutura que você vai degradando. E esse é o resultado do grande latifúndio. Esse é o resultado da grande propriedade de terra. Eu não gostaria de fazer nenhuma pergunta, apenas agradecer a sua presença, a presença de todos aqui. Eu acho que a presença de todos aqui mostra o quão revolucionário é ser a gente, né? Mostra como o Grajaú está presente na luta pela educação e por todos os nossos atos. É muito interessante e muito incrível ter vocês aqui. E é muito incrível ter a presença do Senhor aqui. Isso é grandioso. Eu gostaria de agradecer tanto a presença de vocês como a presença novamente, e a presença do Kaique, que representa o Quilombo Invisível, e a presença dos Seixas, que representa também a rede contra o genocídio negro. Vai embora? É muito importante a nossa luta para mostrar a nossa vontade contra as coisas que vêm acontecendo. E se vocês puderem e quiserem comparecer no dia 31/10, quarta-feira, não sei, às 7 horas da noite, na Igreja Santos Mártires do Jardim Ângela, vai ter um debate sobre a luta contra o racismo, o genocídio e o encarceramento negro hoje. E para fechar tudo isso, eu queria falar uma frase de uma ativista que eu gosto muito, Angela Davis, que fala: quando a mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta junto. Boa noite, muito obrigada. No texto Ruptura, o jovem ele é visto como uma das linhas de frente no campo de batalha contra as formas fascistas e neoliberais de vida, de modo de vida, né? Você acredita que a juventude de diferentes partes da América Latina e principalmente no Chile, né, elas deixaram essa prática de conciliação, elas estão vivendo a ruptura que você há pouco havia comentado? Eu queria saber também se você acredita que será possível isso acontecer em algum momento aqui no nosso país, já que o nosso presidente mesmo já disse que não poderia acontecer. Veja, se você pensar bem, a juventude brasileira ela apareceu nas ruas pela primeira vez em 2010, no movimento de ocupação. Ocupa Gavaú, não as ocupações das escolas. Depois em 2013. Depois em 2016, ocupação das escolas. Ou seja, você percebe, é uma geração que não sai da rua.
e que tem todos esses grandes movimentos. O maior movimento de massa que teve nesse ano foi o movimento dos estudantes, que botou 1,5 milhão de pessoas na rua, agora em maio, 15 de maio. Se você vai pensar movimentos negros, movimentos feministas, movimentos LGBT, tem uma participação enorme de jovens e de estudantes. Enorme. Né? Isso indica o quê? Você tem, eu diria, essa é uma das razões pelas quais o governo se voltou contra as escolas. Porque eles têm medo do que vai acontecer. Eles têm um receio enorme do que vai acontecer. Está gerando novas gerações que têm uma relação completamente diferente em relação ao poder, em relação à sexualidade, em relação ao seu desejo, em relação ao universo do trabalho, em relação à sujeição e submissão, em relação a questões de raça, questões de gênero. Isso significa uma modificação brutal do que a sociedade brasileira pode ser. Então, você pega, por exemplo, a Universidade Federal, hoje a gente sabe, 52% dos estudantes da Universidade Federal são negros. 54% são mulheres. Isso é muito novo. Isso não era assim há 15 anos atrás. Foi uma mudança muito significativa. E não é à toa que exatamente quando isso acontece, é que você começa a ter essa pressão contra a escola, pressão contra a universidade. Né? Porque está se gestando uma geração que é muito consciente do tipo de miséria política que o Brasil impõe à sua população. Então, eu diria, esses processos de insurgência que vocês estão vendo, não é só no Equador, no Chile. Equador, Chile, Haiti, Líbano. O movimento libanês é extremamente impressionante. Um país que, pela primeira vez, depois de uma guerra civil terrível, consegue desenvolver com toda a sua população, uma população muito dividida, né? Dividida em várias em tendências religiosas que são muito antagônicas. Eles superaram essas divisões, eles entenderam, eles estão submetidos a uma espoliação comum. Né? Então, eu diria, esses processos, eles não vão parar por aí. Porque o modelo de gestão que o Brasil está submetido é um modelo mundial. É a mesma coisa para todo mundo. O resultado é ruim em todos os lugares. Não tem nenhum lugar onde ele é bom. Né? E isso produz uma mobilização popular em sequência. Como foi 2013 no Brasil, antes de chegar no Brasil, então começou a Primavera Árabe, foi Primavera Árabe, Turquia, Espanha, Madrid, não sei o que, chegou até nos Estados Unidos, Nova York. Então o Brasil não está fora do mundo. Isso. E nós temos todos os elementos explosivos. Né? A gente tem uma juventude muito aguerrida, que não baixa a cabeça, que não aceita mais viver baixando a cabeça, que tem consciência de uma série de injustiças e desigualdades muito claras, que não quer viver sob essa injustiça e desigualdade e não vai pegar o avião e ir embora. Não? Quer dizer, não vai falar, não, mas tudo bem, a primeira coisa que acontece vai todo mundo embora. Ninguém vai fazer isso. Então, ou seja, é uma juventude ingovernável. Né? E não é à toa que você tem pais, família, que começam a ficar desesperados, né? Porque afinal de contas ninguém consegue mais governar da mesma forma. Né? Então não é à toa que você vai ter um governo que começa então a trabalhar para reforçar a família. Né? Todo governo autoritário tenta reforçar a família. Entendeu? Esse é um dado muito interessante. Porque eles querem dar a ilusão de que, olha, o núcleo familiar é idílico, ele é harmonioso, ele é tranquilo, todas as pessoas estão no seu lugar natural. É porque você derrubou o núcleo familiar que toda a desgraça começou. Porque as pessoas começaram a questionar os lugares naturais. Certo? Então, mas quando não tinha essa questão, tudo era bom, tudo vivia bem, na solidariedade, no amor. Tudo. A única coisa que eu tenho a dizer às pessoas é o seguinte: esse pessoal nunca deve ter tido família. Eles nunca viram o que é uma família de verdade. Né? Porque, como dizia o velho Freud, a família é um núcleo produtor de neurose.